Antes de assistir ao vídeo de hoje, devo lhes dizer que as mensagens que transmito sempre serão de paz, amor e esperança, e não poderia ser diferente, pois o Deus que venero é cheio de amor e bondade. Olá, meus amigos, que bom que vocês estão por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Os espíritos podem voar? Olha, essa é uma pergunta que à primeira vista pode parecer sem sentido. Por quê? Claro que os espíritos podem voar. A gente vê aí imagens de fantasmas flutuando e tal, só que não é bem assim. Mas vamos conversar sobre isso. Voar, eles não podem, pois para voar precisariam de asas ou máquinas voadoras. O espírito pode flutuar ou levitar. Os espíritos, nas psicografias, chamam essa faculdade de volitar. Volitar é o mesmo que levitar, mas de forma consciente e controlada. Ou seja, quando você faz uma levitação, você não tem o controle sobre ela normalmente. É como se fosse um balão cheio que levanta, sobe ao ar. No caso da volitação, não. Essa levitação é controlada através da vontade e da mente. Todos os espíritos têm essa capacidade, mas nem todos sabem usar. São como crianças que têm pernas, mas ainda não sabem andar. Então, muitos espíritos não têm essa capacidade desenvolvida. Todos têm essa capacidade, mas muitos não têm essa capacidade desenvolvida. Comparando, é como se fossem uma criança que tem as pernas, tem a capacidade de andar, mas ainda não sabe andar, ainda não tem equilíbrio. Quando sonhamos que estamos voando, significa que nosso espírito está volitando de forma inconsciente. É uma projeção astral. Então, quando dormimos e sonhamos que estamos voando, na verdade, nós estamos fazendo uma projeção astral. Ou seja, nós estamos projetando o nosso espírito no mundo espiritual, ou no astral, como queira. E, na verdade, nós estamos volitando, mesmo que inconscientemente. Mas nós estamos volitando e sentimos toda a impressão de que estamos voando. Então, todo sonho, toda vez que sonhamos em voar, que estamos voando, estamos em uma projeção astral. No mundo espiritual, a matéria é muito sutil e mais fácil de ser manipulada pela mente. Assim, o espírito pode, com seu poder mental, fazer com que o seu perispírito flutue de forma controlada. Então, a matéria no mundo espiritual, ela é uma matéria diferente, ela é bem sutil. Então, ela pode ser muito facilmente manipulada pela força mental. Então, o espírito, através da mente, faz com que o seu corpo flutue. E faz isso intencionalmente ou inconscientemente. Mas, normalmente, o espírito, principalmente os que ainda não se adaptaram ao mundo espiritual, eles não têm essa capacidade. Aliás, muitos espíritos não têm essa capacidade, porque ainda não aprenderam a usar a sua vontade e a sua mente para volitar. Mesmo no mundo material, com a ajuda de um médium de efeitos físicos e com ectoplasma, os espíritos podem fazer corpos materiais flutuarem. Ou seja, mesmo estando encarnado, o espírito, usando o ectoplasma, pode fazer corpos materiais flutuarem, inclusive o seu próprio corpo. Muitos chamam isso de telecinese, por exemplo. Você, com a sua mente, você consegue fazer um objeto levantar, sair do lugar. É o mesmo princípio. Um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo. Mesmo encarnados em situações especiais,
os espíritos podem flutuar com seus corpos físicos. São Francisco de Assis foi visto flutuando enquanto orava. Então, muitas pessoas, como alguns santos católicos, alguns gurus da Índia, alguns monges budistas, também conseguem fazer isso. Mas isso em ocasiões muito especiais. Ok? Não é que ele possa fazer isso na hora que bem entender, não. Em ocasiões muito especiais e em certas circunstâncias. Há registros de outros santos católicos que também foram vistos flutuando no ar, como São José de Cupertino, São Pio de Pietrelcina, Santa Teresa de Ávila, São Martinho de Porres, Santo Afonso de Ligório. Então, esses santos católicos também, muitas pessoas testemunharam a levitação, que geralmente ocorre em momentos de êxtase religioso e, com certeza, todos esses eram médiuns de efeitos físicos. Ao que parece, o êxtase religioso, somado à mediunidade de efeitos físicos, faziam com que seus corpos físicos levitassem. Não é milagre, esses fenômenos são naturais. É o poder da mente atuando sobre a matéria física. Um fenômeno muito raro, que requer situações especiais, mas que é possível e já foi testemunhado várias vezes na história humana. Então, isso não é uma maravilha, não é milagre, não é nada disso. São efeitos naturais, que podem ser facilmente explicados. Aliás, milagres e maravilhas sobrenatural não existem. Existem apenas fatos que nós não conseguimos explicar com o atual nível da ciência humana. Normalmente, os espíritos se deslocam pela força do pensamento e de forma instantânea. Mas quando querem, podem levitar e se deslocar intencionalmente quando aprendem a usar essa faculdade. Olha, normalmente os espíritos se deslocam pela força do pensamento. Eles pensam em algum lugar, têm vontade de ir até esse lugar e se deslocam imediatamente. Ou eles podem caminhar como se vivos estivessem. Né? Essas são as duas formas. Além da levitação, é claro. Inclusive, isso é feito, por exemplo, os bons espíritos se deslocam para as colônias, né? Ou através da mentalização da vontade, então eles se deslocam imediatamente, ou através da volitação, quando eles têm que levar outros espíritos com eles. Né? Porque aí a levitação é mais útil, no caso, para que eles transportem espíritos que ainda não conseguem se movimentar, né, por si mesmos a grande distância, então eles levam, lembrando que, segundo alguns relatos, nosso lar está a mais ou menos de 11 a 17 quilômetros da crosta terrestre, acima do Brasil, mais precisamente na região do Rio de Janeiro. Alguns espíritos dedicados ao mal também têm essa capacidade, especialmente os magos das trevas. Mas essa volitação é limitada a pouca altura da crosta terrestre, devido ao fato de que, geralmente, esses espíritos são muito materializados. Assim, a levitação para eles requer esforço e poder mental. Então, mesmo os espíritos das trevas conseguem levitar. E eles fazem isso, geralmente, para mostrar poder, para intimidar outros espíritos, mostrando a sua força mental e o seu poder. Mas, normalmente, eles usam a sua vontade para se transportar imediatamente a outros locais, como outros espíritos, ou ainda eles andam, né, pelo solo como se vivos estivessem. Até porque
volitar para esses espíritos que têm um perispírito mais denso, mais materializado, existe um grande esforço mental. Então, eles fazem isso somente quando querem, vamos colocar, se exibir ou mostrar seu poder. Já os espíritos trevosos podem levitar para impressionar e intimidar outros espíritos mostrando poder, como já dissemos. No entanto, eles preferem se deslocar andando normalmente ou pela força do pensamento, o que requer pouco esforço e é mais prático. Então, eles praticamente usam esse poder de levitação apenas quando eles querem intimidar, né, e mostrar seu poder. No caso aí, por exemplo, os bons espíritos nas colônias, eles evitam ao máximo usar a volitação. Por quê? Para não humilhar aqueles outros espíritos que não possuem essa faculdade. Os bons espíritos se preocupam muito com essa questão de vaidade e com a questão de não causar constrangimentos ou humilhações a outros espíritos. Então, eles pouco usam essa faculdade quando estão nas colônias. E mesmo quando estão aqui na Terra em alguma missão. Só quando é necessário que eles utilizam. Ok? Então, resumindo tudo, espíritos podem volitar, não voar, podem volitar, e os espíritos bons têm um amplo grau de autonomia, podendo se elevar a grandes alturas. Os espíritos inferiores, alguns também podem levitar, mas a baixa altura, somente algumas dezenas de metros no máximo, pois o seu corpo físico, o seu corpo espiritual é muito denso, né? E mesmo assim, eles levitam e volitam, no caso, com grande esforço mental. Então, eles preferem outros meios de se transportar, né, digamos assim, né, de ir e vir. Então, ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês o apoio que estão dando ao canal. Um grande abraço e fiquem com Deus, que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja e nos dê paz, saúde, amor, que nos dê muitas alegrias, né? E muita proteção e equilíbrio. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau, amigos.